A paz do Senhor para a igreja. Você está no lugar certo, na casa de um Deus em que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é torre forte, é aquele que está de braços abertos para atender a sua vida. Não só vocês, nossos irmãos que estão aqui na nossa igreja, no espaço nosso, mas como também todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, que Deus possa guardar a sua vida. E este é o momento em que todos nós iremos adorar aquele que é autor e consumador da nossa fé. Aquele que você está aqui, neste local, você que está nos acompanhando, você pode ter certeza que você está, talvez não seja pela sua vontade própria, mas seja porque Deus, o Espírito Santo, lhe conduziu para aqui, para esse local, e está lhe conduzindo para permanecer assistindo conosco. Então, queridos, ao mesmo tempo que é uma honra, ao mesmo tempo que é um prazer estar novamente aqui com vocês, falando deste local. A responsabilidade é muito maior. Eu sei que eu tenho as minhas limitações como ser humano, mas eu sei que tem alguém que habita em mim e que habita em você e que vai me ajudar nessa jornada. Amém? Que os nossos olhos sejam aqui atentos, a nossos ouvidos para aquilo que Deus tem que falar. Talvez não seja aquilo que você quer ouvir, mas seja aquilo que seja necessário para a nossa edificação. Amém, queridos? Estamos trabalhando para que nós sejamos uma comunidade espiritual. Amém? Uma comunidade espiritual, aonde a unidade do Espírito vai prevalecer, aonde aqui nesse espaço os nossos talentos, os nossos chamados, eles poderão ser exercidos com base em Efésios, foi dito aqui no primeiro momento, em que não é aqui um espaço de competidores, tampouco de clones e nem competidores, mas sim unidade do Espírito, aonde a gente caminha na mesma direção, aonde o Espírito Santo que vai provocar em nós essa unidade. Então é esse o propósito que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando nesse sentido, para que nós atuando, queridos, como família de Deus, é marcada pela unidade do Espírito. E assim como família de Deus, nós temos um propósito. Nós não podemos nos desprender desse propósito. Que é o quê? Está ali exposto. Inspirar pessoas a se tornarem templo do Espírito Santo para adorar, a fim de pertencer a uma família de Deus para cuidar, e que mais, ali no final, cuidar, e um corpo de Cristo para testemunhar. É isso aqui que a igreja está trabalhando nesse sentido. As nossas orientações, a nossa fala, a nossa administração, elas caminham nessa direção. Porque é importante que nós passemos a trilhar por essa nova perspectiva, por esse caminho da liberdade, aonde o teu alvo é Deus, que você cantou, você está no local aonde esse Deus é o seu refúgio, essa torre forte, e você vai fazer com liberdade, tá bem? É claro que se falou muito desse novo caminho, desse caminho antigo, mas eu faço questão de dizer o seguinte, que ele, como já foi colocado aqui outras vezes, ele tem uma grande questão dele, que às vezes você não consegue atingir aquilo que seria exigido pelas regras, pelos méritos exigidos. Por quê? Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja por causa da bênção. Só que para ele conseguir essa bênção, é condição sine qua non, é condição imprescindível, é condição que ele precisa fazer alguma coisa. Mas se ele não conseguir fazer, e o grande risco, o grave de tudo isso, é que você, ao não conseguir cumprir as regras, você pode voltar-se para Deus, culpando-o de aquilo que não chegou até você. Você passa a culpar a Deus porque, digamos, a bênção não chegou. Só para exemplificar, eu conheci um determinado cidadão que ele foi numa campanha na igreja. Ele ouviu que estava sendo feita uma campanha. E aí ele chegou lá, ouviu, aí ele imaginou, eu vou ter bênção de volta, aquilo que eu faço eu vou ter de volta. E ele pegou, deu na oferta lá,
R$ 50. Ele esperava que com aquela oferta ele tivesse um ganho, tivesse uma bênção em contrapartida. Não é assim que funciona. O que aconteceu com ele? Ficou frustrado, ficou chateado. Por quê? Não atingiu aquilo que ele queria. Ele achava que, ofertando, ele receberia algo de volta. Mas não é assim. O que nós estamos trazendo aqui para os nossos irmãos, para a nossa igreja, é dizer que há um novo caminho. E eu, aqui, aproveitando que já foi dito anteriormente, é o caminho da dependência de Jesus. Vale um amém? Vale um glória a Deus. Eu vou repetir, querido. É o caminho da dependência de Jesus. Você está aqui porque você depende de Jesus, que você vai ter liberdade plena para caminhar com Deus, para andar com Deus, para ter cada vez mais a presença dEle mais e mais na sua vida. É isso que nós estamos aqui trabalhando. Eu preciso mudar essa minha mentalidade. Nós precisamos para entender que é caminhar com Cristo na dependência dEle. Amém, queridos? E o ponto-chave da nossa ministração, preste bem atenção, queridos, não é criar a você, não é trazer para a igreja uma nova estratégia para atingir determinado alvo. Eu vou repetir. Se você está vindo aqui achando que vai ter umas novas estratégias para conseguir os seus objetivos, para conseguir o seu alvo, para conseguir a sua bênção, não é assim que está funcionando. O que nós estamos dizendo é o seguinte, querido: venha para a casa do Senhor porque você adora a Deus. Você vem para a casa de Deus para que Ele venha também para cá, e eu sei que Ele está presente, para que você possa ter cada vez mais comunhão com Ele. Amém? É isso que nós queremos, que Deus é o nosso foco. Tá bom? Então, neste novo caminho de dependência de Deus, eu quero agora começar para você alguns pontos que eu acho interessante. E o meu convite, o convite do Espírito Santo é que nós façamos de uma maneira bem simples. Eu vou dizer o primeiro aspecto que é importante a gente fazer nesse novo caminho, nessa nova perspectiva. É entregar o caminho do Senhor. Salmo 37:5. Coloca, por favor, 37:5. Está aqui. Você já conhece, eu já conheço. O que é que está escrito ali? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Querido, é isso. É a entrega confiante nesse Deus amoroso, nesse Deus que conhece o meu assentar, o seu alevantar, conhece as coisas mais íntimas que você nem sequer compartilhou com o seu irmão, com o seu amigo, mas Ele sabe, Ele conhece. Então, é descansarmos no Senhor. Esse é o ponto-chave, é o momento que nós estamos fazendo aqui para você. E possamos trilhar pelo caminho da liberdade, e não mais da linearidade. Já foi falado várias vezes. Agora vamos passar a viver aquilo, porque pelo que Jesus, pelo aquilo que Deus fez na minha vida, para que eu e você estejamos aqui, para que você que esteja aí, seguindo os caminhos de Cristo, Deus deu a maior manifestação de amor por mim e por você. Você está escutando? Eu vou repetir. Para que eu e você estivesse aqui, houve um ato de Deus que Ele é fundamental para nossas vidas. O que foi que Ele fez? Está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, o que Ele fez? Deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sacrifício, o amor de Deus, Ele deu como sacrifício Jesus. Ele é a razão da minha fé, é a razão da nossa salvação, é a razão da que nós estejamos aqui. Por isso, porque Deus deu esse amor, e é um amor incondicional, querido. E eu quero agora falar com vocês, compartilhar com vocês. Talvez eu vou ver se eu consigo, dentro do meu tempo, falar só 3 aspectos que são importantes, que são positivos nessa nova caminhada, nesse novo caminho da dependência de Cristo. Tá bem, querido? Eu vou tentar conversar com vocês 3 aspectos importantes. Queria que você ficasse bem atento. Que não vamos mais falar do antigo caminho, tá bem? Agora é como eu transitar nesse novo caminho.
Nós poderíamos falar várias coisas, a Bíblia é cheia de coisas que nós poderíamos dizer. Mas um deles que aqui veio ao meu coração ao pensar nessas mensagens foi assim: para que nós possamos caminhar nessa dependência de Cristo, é importante que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Independente das circunstâncias, é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Tá bom? Então, nesses novos caminhos, é natural, querido, que as bênçãos sejam esperadas, tá bem? Que a cura seja objeto das nossas orações. A nossa igreja faz isso. Vemos orando todas as manhãs. E tem um momento que a gente ora pelas nossas atividades. Nós oramos por cura. É claro, nós desejamos ter famílias felizes. Não é isso? É natural que nós façamos isso. Então, nesse novo caminho, tudo isso acontece. Qualquer bênção que vem jorrar sobre nós, nós temos que nos alegrar. Nós temos que agradecer que é bênção de Deus. Sabe, o detalhe é que nós caminhamos com Cristo assim, caminhamos com Deus, mas não vamos estar exigindo nada dele, porque Ele sabe muito mais do que eu preciso, do que você precisa. Eu vou dizer de novo, né? Você sabe que Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso mais e mais. É uma entrega com liberdade. Que você ama Deus não pelo que Ele faz, mas aquilo que Ele é. Amém? Que fique bem claro. É natural. O que é que muda nesse, querido, que nós estamos dizendo? É que o desejo de uma vida melhor, que ela está intrínseca na nossa caminhada, ela não é mais o centro da minha relação com Deus. Amém? Ela não é mais o centro da minha relação. Ela não é mais o ponto de interesse. Eu vou repetir. É claro que queremos tudo isso. Mas o mais importante é o Senhor das bênçãos. Amém, querido? O mais importante é o Senhor dos senhores. É Deus que é o mais importante na minha vida. Não vai ser mais o sucesso no trabalho, não vai ser mais o sucesso no ministério, não vai ser mais o seu carisma, a sua forma de trabalhar, a sua eloquência. Isso tudo é secundário. O importante é você estar caminhando com Cristo, com Deus no coração. É isso que eu quero. E se você quer Deus na sua vida, e se for a sua vontade, levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu vou repetir: se for Deus importante na sua vida, isso não lhe causar desconforto, não lhe causar vergonha, mais uma vez, diga glória a Deus. Vale um glória a Deus? Eu senti que esse glória a Deus foi ouvido pelo nosso Deus. Amém? E aí essa importância de nós aproximarmos de Deus, ela é fundamental. Coloca Oséias 6:3. Por que eu me devo aproximar de Deus? Então, nesse novo caminho, é nós nos aproximarmos de Deus. Eu espero que esteja juntamente com a minha menção. Mas olha o que está bonito ali, gente. Olha só. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos para conhecê-lo. Ponto. Olha que ele diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. E virá até nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. O profeta tinha tanta convicção dessa necessidade de conhecer ao Senhor. E o que a gente está trazendo aqui, querido, nas nossas falas, nas nossas ministrações, é que você passe a conhecer Deus e Deus mais e mais, aumentando a cada dia, a cada passo, a sua intimidade com Ele. Amém? Você quer seguir esse caminho? É isso que nós estamos dizendo. Buscar Deus mais e mais, porque Ele vai se aproximar de nós. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro, uma coisa que é importante você ter em mente, que Deus se aproxima de nós
É claro que vai ser no tempo dele. No tempo dele é que ele vai se aproximar, mas não vai ser decorrente, quem sabe, do fruto do meu pedido. Tá bom? Ele vai se aproximar do jeito dele, porque ele sabe o momento, ele sabe o tempo que é isso que ele vai fazer. E ele nos aproxima de nós. E ele deseja cada vez mais se aproximar de nós, mais e mais e mais e mais. Tá bom? E uma pergunta que eu faço aqui para nós, serve para mim e para você. E como é que eu me aproximo mais de Deus e Deus? Eu falei, pastor, como é que agora eu faço? Já que eu tenho que estar aí pelo caminho da dependência de Jesus, o que é que eu devo fazer? Está aqui. Você conhece? Está aqui. Lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que é a palavra de Deus que é eficaz. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Está aqui, está aqui. Desta maneira, nós vamos a cada momento se aproximar mais de Deus. E eu queria, para dar um exemplo bíblico, que na minha percepção, ele é um referencial de um homem, de um cristão, que teve a sua vida transformada. Eu só quero que, antes de falar de Paulo, imagine quem era Paulo. Lembram? Era o que antes? Saulo, ok? Lembrem? Era Saulo. Teve um encontro com Jesus, que está escrito lá no capítulo 9 do livro de Atos, e a vida dele foi transformada. Queridos, o encontro com Jesus, se você verdadeiramente tem esse encontro com Jesus, você vem do jeito que vier, mas com certeza você não ficará do mesmo jeito. Viu o que aconteceu com Paulo? Aconteceu comigo, aconteceu com certeza com vários irmãos aqui, dessa mudança. E aí é um exemplo para mim de trilhar, de alguém que trilha no caminho do Senhor. Coloca para mim, por favor, aí Filipenses 3. Vamos lá, Filipenses 3, a partir do versículo 13. Olha só. Mas antes de falar sobre isso aqui, vou deixar exibido. Eu queria trazer à memória, queridos, o significado, um pouquinho de história dessa carta aos Filipenses. Ao fazer essa carta, é uma das cartas que Paulo escreveu. Vocês vão me ajudar. Ele estava livre. Como é que Paulo estava? Que diz o historiador quando ele escreveu? Estava? Obrigado. Isso mesmo. Paulo estava na prisão. Ok? Ele estava preso. Eu acho que aqui ninguém teve essa experiência de ficar preso em quatro paredes, né? Não vou nem perguntar. Mas eu vou falar aquilo que eu conheci como oficial de segurança, lá no grupamento de fuzileiros navais de Belém. Lá tinha um presídio. Gente, o espaço é diminuto. Em casa você tem o seu colchão macio, da Ortobon, ok? Que você esteja lá, você deita acolchoado, ar-condicionado. Tem gente que gosta de ar-condicionado no cursilho. Oi? Conforto, isso. Ventilador em casa. Amém, né? Claro. Aquele quarto plus. Quarto com... Me ajuda aí. O que é que tem num quarto bom aí? Vamos lá. O que é que tem? Hein? Suíte. Obrigado aí. Isso. Aquela suíte. Closet. E por aí vai. Talvez nesse ambiente seja espaço realmente de alegria de você sorrir. Agora, me ajude, venha comigo, vamos viajar. Como é que estava Paulo quando escreveu? Ele estava lá encarcerado. Um dos bens mais preciosos nossos é a nossa liberdade. A gente está até preocupado que ela está suscetível de algumas ameaças, né? A nossa liberdade, liberdade de vir, liberdade de estar aqui adorando a Deus. Mas Paulo estava o quê? Encarcerado. Agora escute, mesmo ele estando naquela situação adversa,
naquela situação crítica, essa carta dele é considerada por estudiosos como uma carta de alegria. Se nós vermos aqui, ele dá ação de graças, ele estava preso ali, mas o evangelho dele estava ali no coração. Ele estava vendo além das quatro paredes, ele estava vendo além da circunstância difícil, ele estava vendo além da aflição, ele estava vendo além da perda daquele bem. Por que ele estava agindo desse jeito? Por quê? Porque o alvo dele é Cristo, é Deus. Ele não está preocupado com o momento difícil. Ele não estava preocupado com o espinho, que diz que ele tinha um espinho na carne. Não! O alvo dele era muito além. Vou ler ali. Irmãos, não penso que o meu tempo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para a questão diante de mim. Coloca mais um pouco. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele é, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, você que está me ouvindo, um exemplo daquele que anda pelo caminho da dependência de Deus. Ele não estava preocupado, mas ele estava dizendo: eu quero é Deus, eu estou preocupado com aquilo que virá ainda. Eu vou ler aqui, não é preciso exibir, eu vou ler aqui. Olha só. Está 1 a partir do 12. Olha que Paulo disse, apesar de estar preso: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, e estava o quê? Preso. Ao contrário, serviu para progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Observe, mais uma vez eu repito, não é um momento difícil, não é a dor que está me incomodando, que está me incomodando Paulo, mas ele tinha um alvo muito maior. Ele não olhava para aqui no seu horizonte, mas ele olhava para o alto, ele olhava além das circunstâncias difíceis, querido. É isso que é importante nós termos. Ele é um exemplo de pessoas que diz assim: eu prossigo para o alvo. Eu vou ver aqui, deixa eu ver aqui, vou chegar lá. Algo mais importante que eu anotei aqui que eu gostaria de ressaltar. Aqui. Filipenses 2, eu pedi para exibir Filipenses 2. A primeira, Filipenses 2, por favor. Tem algo aqui que é muito importante, querido, que eu gostaria de pensar com você. Olha o que está escrito aí. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, por favor, mais um pouco. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Mais um pouquinho. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tá bom. Querido, isso aqui está falando comigo, com você, com a nossa comunidade. Qual a motivação que nos traz aqui? Qual a motivação que faz com que nós estejamos aqui na casa do Senhor? O que me motiva a estar aqui na casa de Deus? Eu quero que você pense, não é preciso responder. Mas você faça uma pergunta quando você chegar na sua casa, entrar no banheiro, naquele close, suíte, aquele espelho bonitão. Você fica bem na frente e olha para aquele cidadão que está bem, aquela pessoa que está à frente daquele espelho. O que me motiva está indo na casa do Senhor? Faça essa reflexão.
É desfrutar da presença de Deus? Ou preocupado com as bênçãos que vêm naturalmente no tempo dele? Porque para Paulo, o mais importante era a presença de Deus na vida dele. Amém, querido? O que é mais importante para Paulo? Que deve ser para mim e para você. É a presença de Deus na sua vida, na minha vida. Ele faz com que a gente supere as dificuldades. Ele faz com que na nossa vida a gente supere as nossas limitações. Está doendo, mas eu continuo. Eu estou cansado, mas eu estou preocupado. É o estado que a gente se encontra muitas vezes, querido, após o cursilho. Lembra no momento de celebração? Você vai para lá, você se doa, você investe, você trabalha. É claro que o corpo físico fica cansado, não é mesmo? Mas você vem para cá, alegre, cantando, louvando o Senhor, porque o mais importante é aquilo que Deus fez, que você sente renovado de estar com Ele, querido. É isso que acontece. Paulo é um exemplo para nós de aquele que trilha no caminho da dependência de Deus. O meu alvo e a minha razão de estar aqui é Deus na minha vida. É claro que eu poderia aqui, eu sou fruto do amor de Deus. Eu não conhecia esse Jesus. A minha vida antes era católica, eu fui coroinha, ajudei a missa, aquela fumacinha, vinha nessa caminhada. Eu acreditava em Deus, mas não tinha aquela experiência de andar com Deus. Até um dia que, por um motivo de relacional, na minha vida, no meu casamento, aonde pela minha escolha humana era a gente buscar caminhos diferentes, mas às vezes as minhas escolhas, a minha decisão humana, ela com certeza não passou pela vontade de Deus, que lhe disse: olha, eu tenho outra alternativa. Eu tenho outra alternativa para a tua vida, Edevaldo. E aí nós tivemos o encontro com esse Jesus maravilhoso. Ele mudou tudo. E se eu estou aqui tendo essa oportunidade de estar aqui, é claro que eu não entrei nos detalhes, mas eu só disse que Deus, Ele muda o quadro, Ele muda as circunstâncias, Ele tira a dor, Ele tira a tua preocupação, Ele te dá a solução. E a solução que Ele nos deu foi outra, que nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Então, um primeiro aspecto positivo disso é que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, queridos? O número 2, nós temos que ter uma consciência de que ter na dependência de Deus, na dependência de Jesus, é termos a consciência espiritual, a estrutura, que saber que neste mundo nós vamos ter aflições. Amém? A gente vai ter aflições. Quem de nós, na nossa caminhada, na nossa vida, não passou por uma dificuldade? Quem? Problema na família, uma perda, às vezes uns sonhos que você arquitetou, planejou e não deu certo. Você fez uma profissão, fez um concurso e queria trabalhar, mas de repente você chega no trabalho, não era aquilo que você queria. Ou uma falência de emprego. Às vezes, lidando com o ambiente de uma família disfuncional. É claro que nós temos aflições na nossa vida. Mas o exemplo de Paulo, o que a gente está falando hoje, queridos, nas reflexões, eu repito, é dizer que há um novo estilo de vida. E esse estilo de vida não é outro, senão nós descansarmos no Senhor.
porque Ele é o nosso consolo, é o nosso refúgio, é a torre forte que nós acabamos de aí na letra do louvor. É verdade mesmo. O choro do crente pode durar uma noite, não é assim que diz a sua palavra? Mas a alegria vem no amanhecer. O nosso olhar é esse que nós precisamos ter. Porque o que mais desejamos, eu repito aqui, vou enfatizar, não fique chateado, nós estamos aqui repetindo, mas o que mais nós devemos desejar é a presença de Deus em nossa vida. Esse é o ponto-chave, é esse o ponto X. E saber que Deus dá a resposta dele no tempo dele. Amém? É no tempo dele, é no jeito dele. Eu apresento Filipenses 4:6, Paulo mais uma vez diz assim, olha o que diz o Filipenses 4:6. Se conseguir exibir a tempo, mas eu vou ler aqui. Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Olha que vem de bonito aqui na palavra dele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês. Em quem? Em Cristo Jesus. Ai, querida, está difícil, está doendo, apresenta a Deus. Está bem? Às vezes um grande problema que se tem é a questão de murmurar e culpar a Deus pelos insucessos. É claro que pode acontecer das bênçãos não virem. É claro que pode acontecer que um sopro de enfermidade possa acontecer. Pode acontecer que um mar da adversidade possa bater na sua porta. Aquilo é circunstancial e momentâneo. Mas o mais importante é você saber que tem que continuar a caminhada, que Deus está no controle, que Deus está atento para tudo aquilo que eu preciso e mais e mais. Isso que é o mais importante. E não podemos esquecer que a presença dele é importante. Olha só, ele quer que nós ele deseja que nós nos cheguemos a ele. Tá? Ele deseja isso. Ele deseja isso. Você pode ter certeza disso. Que Ele ama, Deus, Ele ama cada um de nós. E é um amor incondicional. Esse é o nosso Deus. Então, é claro que nós vamos ter essas aflições, querido, mas descansa no Senhor. Ele está atento às nossas dificuldades, às nossas aflições, às nossas demandas. Cada um tem a sua. Está bem? E às vezes ela surge no momento que tu nem espera. É um acidente de carro, é um acidente. Nós tivemos agora recentemente a nossa irmã, graças a Deus, glória a Deus, ela está aqui com a gente. A Juliana está presente, glória a Deus por isso. Ela já está aqui conosco. Mas eu tenho certeza que quando aconteceu, deve ter doído muito. Foi algo que estava inusitado no dia a dia dela. Mas aconteceu. E não vai ser por causa disso que ela, a partir desse instante, ela vai virar as costas para Deus e dizer assim, não quero mais Deus. Ao contrário, nós temos que dizer, eu quero Deus. Número 2 é saber que nesse mundo teremos aflições. Caminhar com Cristo, na dependência com Ele, não significa que nós estamos com uma imunidade de não ter problemas. Nós não recebemos um passaporte de bonança, de vida boa. A gente não recebe esse passaporte. Tá bem? Está aí o exemplo de Paulo. E o terceiro aqui, eu acredito que eu vou conseguir fazer, é saber, querido, que muito importante, nós caminhar na dependência de Cristo, nós não podemos, como disse Paulo em Romanos 12:2, é não se conformar com este mundo. Vou repetir.
andar na dependência de Cristo, caminhar no caminho de Cristo, nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sim estarmos aqui orientados. A nossa bússola é a palavra de Deus. Não podemos relativizar. Infelizmente, a gente pode verificar aí é que tem muita gente querendo relativizar a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Eu estava numa reunião de um núcleo de pequeno grupo, quando eu estava numa outra igreja, e uma pessoa que estava lá, que não era evangélica, ela disse assim, que, mentira, o assunto era sobre mentira. Ela disse, não, olha, opa lá, pastor, existe mentira, mas existe a mentirinha, que não faz mal nenhum. Ok? Ela estava relativizando. Tá bom. Aí, por exemplo, ela deu até um exemplo. Se toca o telefone, a filha atende, do outro lado a outra pessoa pergunta, o interlocutor, a mamãe está aí? Aí ela olha para a filhinha e diz assim, eu não estou. Ela disse, não, isso aí não faz mal nenhum, isso não tem problema nenhum. Porque ela só está dizendo que eu não estou em casa para atender o telefone, não vai causar problema nenhum. Mas a palavra de Deus quer que diz, a mentira é contra os princípios de Deus. O pai da mentira é o diabo, tá bem? Então nós precisamos ter. E Paulo faz um alerta nesse sentido. Uma outra coisa, o que é que o mundo ensina? Que se você levar uma chinelada, se você for ofendido, o que é que ensina? Revidar. Ainda diz mais, não. Tem muita gente que diz assim, eu não levo desaforo para casa. Lei de Talião. Bateu, o que é que diz? Levou. Isso é antibíblico, querido. Então, não podemos deixar, eu estou falando de coisas simples aqui, não podemos nos deixar. A palavra do crente que diz assim, sim, sim, não, não. Aquele que quer trilhar pelo caminho da dependência de Jesus, ele tem uma bússola que vai nortear a sua caminhada. E aí temos que seguir esses princípios. A minha atitude, a sua atitude, a nossa escolha é fruto das nossas decisões. Deixa eu repetir aqui, deixa eu dizer novamente. Você é o que é, eu sou o que sou, frutos das nossas escolhas e das nossas decisões. É isso? Se você decidiu a seguir a Cristo, se decidir trilhar nesse caminho da dependência de Deus, de Jesus, está aqui o nosso norte, está aqui a nossa bússola. Eu tenho que pôr no meu coração este desejo. Quer um exemplo? Daniel, ao ser levado como cativo na Babilônia, era um jovem ainda. Está lá no capítulo, escrito no capítulo 1:8. Ele chegou lá no palácio, mas uma decisão importante. Tem como exibir Daniel 1:8, por favor? Só esse, Daniel 1:8. Ele tinha tudo para fazer uma outra escolha diferente. A situação dele era complicada, era difícil. Um jovem cativo, mas olha o que ele disse. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. É decisão minha. É o livre-arbítrio que eu tenho, queridos. E nesta noite o Espírito Santo está falando com você. A escolha é sua. Nós estamos apresentando esse novo caminho da dependência de Cristo. Mas essa é a escolha que nós estamos mostrando. Mas a decisão é sua. Eu quero continuar caminhando por esse caminho da dependência de Cristo. Porque ele é importante para nossas vidas. Amém? Então, o que é que eu vou reprisar aqui? Seguir o
caminho da dependência de Cristo, é muito importante que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Número 2, saber que nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas, a exemplo de Paulo, nós não podemos virar as costas para Deus, nem culpá-lo diante de uma situação adversa, diante de uma situação que não possa acontecer. E a outra, número 3, é saber que não se conformar, número 3, não se conformar com esse mundo. Então, a gente tem que seguir aquilo que está na palavra de Deus. Eu estou chegando, já estou concluindo. Eu queria aqui, antes disso, dizer o seguinte para vocês, queridos. Deus sempre teve no seu coração querer se aproximar da sua criatura. Lembrem, quando Ele nos fez, os primeiros homens, eles habitavam onde? No jardim do Éden. Não era isso? A palavra de Deus, que Deus visitava. Por que Ele criou? Olha a diferença. Quando criou o homem, que Ele disse, é muito bom. Então o Pai, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem prazer em relacionar comigo e com você. Ele quer se aproximar. E essa questão de pai se aproximar do filho, o filho de pai, isso é gostoso demais, queridos. Isso é bom demais. Eu sei que tem famílias aqui que em determinado ano se reúne todo o clã e vai para um local, reúne toda a família. Eu tenho certeza que deve ser um momento prazeroso. Eu vivi essa experiência, eu tenho 3 filhos, me permito aqui eu compartilhar com vocês. Eu, como pai, se fiquei alegre que eu não consegui reunir no Nordeste, em João Pessoa, um filho que mora no Norte, a filha que mora no Sul e o que mora aqui no Centro-Oeste. Nós tivemos no ano passado umas férias memoráveis, divinas, porque eu consegui trazer todos ali para João Pessoa. Gente, e era um momento crítico ao pleno da Covid, mas nós conseguimos nos reunir ali. Querido, foi algo assim inesquecível, prazeroso. Eu vi os filhos, aí contando as histórias, aí papai e mamãe, com eles grandes, reunidos ali, descontraídos, eles começaram a contar coisas que eles aprontavam lá atrás. Aí dizia, Aí depois estavam lá os netos brincando. Gente, foi bom demais. Eu tenho certeza que o nosso Deus, que está aqui, Ele está alegre, porque você, como filho, está aqui. Amém, querido? Ele está alegre de saber que você tinha outros locais para ir. Está bem? Você tinha outro local para ir. Mesmo a chuva lá fora, você está aqui na casa do Pai. Amém? Então essa alegria tem que ser minha, tem que ser sua. Amém? É Deus, é isso. Ele tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Ele está alegre com a sua presença aqui. Ele está feliz, porque sabe, meu filho está aqui na casa dele. Não foi vão a sua vida para cá, ok? Não foi vão. Ele está alegre que você está aqui na casa dele. Você não perdeu nada. Você não perdeu. Você está aqui na casa dele. Ele está alegre para isso. Eu quero convidar o grupo de louvor. Não vai ser surpresa, porque eu já falei com a Hélida. Eu quero encerrar essa pequena reflexão com o louvor. Por quê, querido? Nós temos que começar a viver a presença de Deus o agora. Nós temos uma esperança maior, que é conviver com Cristo, não é isso? Na Jerusalém Celestial. É isso que nós anelamos. Mas eu digo uma coisa, que isso já começou agora, porque uma grande obra sempre começa por um pequeno tijolo. Entenda isso. É o seu gesto de estar aqui,
preparando o seu tijolo a cada dia, a cada momento, para estar com o Senhor naquele dia memorável. Tá certo? E a lei da liberdade que a gente tem, a gente leva isso aqui. Só que antes de louvar, eu quero que você exiba para mim, por favor, Romanos 8:35. Vamos lá. Me perdoe se eu avançar um pouco no tempo, mas eu acho que eu ainda estou dentro do limite do tempo. Mas o Senhor do tempo diz assim, antes de encerrar, que você possa ler o que está escrito aqui, ó. Eu quero Deus, você quer Deus. E aí vem aquilo ali para mim e para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentemos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Vamos lá, prossegue. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Só aí. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém.